Vamos embora. Então, mestre, o que eu estava falando é que com as crianças, trabalhando com as crianças que estão dentro do espectro do autismo ou dentro é, ou com TDAH, a gente percebe a necessidade de propor atividades que possa expressar a sua forma de fazer, tá? E ao mesmo tempo, ou seja, que inclua todo mundo. E a gente começou a desenvolver exatamente no Capzicarim, e o que ficou muito evidenciado é que essa coisa é muito da capoeira. E aí, isso a gente acabou utilizando isso em outras atividades, esse formato de trabalhar. Ou seja, que possam incluir todos e ao mesmo tempo que a pessoa faça da sua forma. Isso eu acho que é uma coisa que a capoeira tem muito, que dá essa possibilidade de todo mundo estar na roda, estar de uma forma coletiva, mas cada um vai jogar do seu jeito. E a capoeira tem que manter isso, né? Eu acho que a gente não pode tirar isso, porque esse momento expressado da sua forma, que isso que eu acho que inclui mais, né? Pois é, quando você volta lá, uma coisa que você falou que eu acho que é importante é o seguinte, quando você falou de um terceiro elemento que é fundamental, que é a circularidade. A circularidade, ela vem a serviço, né, da coletividade. Por quê? Só dando uma voltada, quando você faz o ciclo, o que você quer com isso? Né? Você quer dinamizar o espaço para que todos, o que circula ali, né, seja infinito, não emana de um lugar só, vai e volta. Então é uma forma extremamente democrática de se colocar o saber, as energias e tudo mais. Quando você pensa numa escola tradicional, você pensa em todo mundo focado num lugar de saber que é ocupado por uma pessoa e todos os outros fixos ali e imóveis. O círculo, por si só, ele tem movimento. Porque toda a cultura preta, ela tem movimento. Né? O saber, ele está diretamente voltado ao movimento. O movimento não é só o movimento corporal. Né? O círculo pressupõe movimento. Até porque no círculo, a coisa não fica num lugar só, ela gira. Então, tem um princípio maior, que é o princípio do próprio axé, que é o princípio do movimento. Essa questão, quando ela vem para a educação, não importa, mesmo que você tenha crianças, mesmo que precisam, necessitam, como todo mundo necessita, na verdade, né, de se expressar como um ser individual, ao fazer isso no coletivo, o indivíduo faz sentido dentro do todo. É muito diferente. Estou te ouvindo. Eu acho que é muito diferente você pensar um indivíduo. Estava ótimo. E vamos continuar. A gente é guerreiro, o mestre Tony vai voltar e vamos nós novamente continuar essa batalha. O papo tá legal, não tá, pessoal? Bota perguntas aí. Joga aí, pessoal. Perguntas, pessoal, perguntas. Olha o mestre aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, sou eu que estou caindo? Não. Mestre, a gente não está caindo, a gente está saindo de rolê. Ah, sim. É estranho isso. Porque eu estou te vendo aqui, aí de repente sai. Eu não sei. Eu só sei que é negativo em rolê, mestre. Não está legal o negócio? A coisinha? Tá. Aqui também, eu tô do lado dele. Peguei logo, ó, vem aqui comigo, roteador. Vai ficar meu amigo. Eu e ele. Mas ele tá, a gente tá aqui. A Zuleika, que é uma educadora, né, que está fazendo um trabalho maravilhoso aí, de pesquisa e tudo mais, estava falando de uma forma de educação que
que não seja tão eurocêntrica, né? Que desconstrua essa coisa do colonizador. Eu acho que isso é uma urgência que a gente tem e é complicado. É para gerações mais novas isso, a gente vem tentando, porque quando você vai pensar em capoeira como educação, queira ou não, você acaba, se você dá mole, você vai pegar coisas prontas, pedagogias prontas, saberes prontos que não são alienígenas em relação à nossa origem. Né? Então, uma coisa é eu poder beber naquela fonte, outra coisa é eu tentar pegar aquele saber, aquele conhecimento e encaixar de qualquer maneira numa atividade como a capoeira, que tem uma outra base, uma outra raiz. Então a gente precisa, com urgência, desenvolver uma pedagogia que seja pautada, né, nesses valores civilizatórios, nesses saberes, trazer pessoas que são herdeiras desse saber, né, para dentro da escola, com urgência absoluta, né, para que essa escola possa se humanizar e para que esse saber possa ser, ou essa aprendizagem, se torne uma aprendizagem mais afetivizada. Né? Eu acho que a ciência, que já foi, talvez, já tenha prestado por alguma leitura lá atrás, né, radical, de serviço a essa humanização da escola, hoje em dia volta trazendo uma grande ajuda. Né? Porque quando a gente falava de uma inteligência, no meu tempo, vamos dizer, lá no meu tempo atrás, estava sempre se falando de uma inteligência cartesiana. Inteligência era matemática, era uma inteligência cartesiana, matemática, o cognitivo era a única coisa que importava ao se falar de inteligência. Então o resto era tudo muito legal, faz ali a educação física, mexe um pouquinho com o corpo, olha essa coisa de cidadania, mas na verdade, falava de sociabilização na escola, mas era mentira. Porque o garoto com um óculos desse tamanho, né, que ficava lá sem se sociabilizar absolutamente com ninguém, né, sofrendo bullying o tempo todo, mas tirava 10 em matemática, era considerado um excelente aluno. E, na verdade, ele estava com déficit em um monte de áreas. Que educação é essa que vê uma área só? Né? Mestre, quando o senhor fala isso em relação à ciência, eu vejo duas coisas. A primeira é que eu queria te contar uma história que é muito legal. Eu tive no ano passado na sede do Itaú Social para uma reunião entre pesquisadores sobre educação, que tinha um convite de uma pesquisadora internacionalmente conhecida, a doutora Adele Diamond. Nessa reunião, mestre, eu cheguei de papagaio de pirata, né? Como sempre, a gente está ali, vai conversando e abrir um espaço. Eu fui lá convidado por ela, que ela, na verdade, é parceira, é coautora de um artigo que a gente está falando sobre o impacto da capoeira na cognição infantil, impacto positivo da capoeira na cognição infantil, e ela é parceira, coautora. Para variar, todo educador de verdade, ela é pesquisadora, mas na verdade, ela é cientista, mas na verdade ela é educadora. Você olha para ela parece professora, ela conhece o chão da escola, sabe? Parece aquela professora, aquela guerreira que está lá dentro da escola com o pé no chão e que pega o cara de educadora. É gente da melhor qualidade. Ela foi, me chamou, eu fui. Em belo momento chega ela e fala a seguinte frase. Ela fala, alguém pergunta para ela quais iniciativas que poderiam ser feitas para melhorar a educação no Brasil. Coisas simples. E ela falou sobre a nossa condição de difícil, né, de investimento e tudo mais. E como as pessoas, como tem idoso, né, que poderia estar indo para a escola para ajudar, para ser um colaborador, para falar com as crianças, para conversar com as crianças, para ajudar a orientar, e estar dentro da escola como mão de obra de educação e trazer informação, e trazer carinho, e trazer ouvido para as crianças. E aí um belo pesquisador, todo engravatado, aquele bambambam, chegou e falou assim, não, mas
vocês têm que ver que aqui o nível educacional do idoso é muito baixo, não sei o quê. E aí, pesquisador que está lá na Inglaterra, não sei, não me lembro o nome do indivíduo, realmente não me gravou, porque eu gosto de gravar os afetos positivos e consigo mais os afetos positivos e excluo na minha mente os negativos. Mas ficou muito positivo, foi a resposta da Ellie Diamond a uma das maiores assumidades do mundo sobre funções executivas. Ela respondeu assim, ela respondeu o seguinte: eles não têm que ir em matemática, eles têm que dar amor para as crianças e ouvido. E aí, depois disso, sabe o que ela falou? Ela falou que, depois da tapa com luva de pelica na cara dele, ela falou o seguinte: tem evidências científicas que mostram que o que é mais importante para o desenvolvimento da linguagem da criança não é só a quantidade de palavras que a pessoa ouve, mas também a possibilidade de a criança ter um contato, que ela conte histórias. Ela ter para quem contar suas histórias, ela ter quem ouça. As crianças têm a dificuldade de ter um momento de contar suas histórias. Né? Será que nos momentos de educação, que nem a gente sabe que acontece nas suas histórias, seu evento da recreação ativa, quantas fantasias ele tem que criar nesse momento, e está lá a ciência dizendo que isso é super importante. Ou seja, na verdade, é isso. E o que é o saber que o saber popular já sabe, né? Apareceu aqui uma palavra que eu acho que é um conceito maravilhoso, que foi a Zuleika que colocou, dos griots. Né? Exatamente, foi o que eu citei na hora. O que são os griots, né? Eles são exatamente isso, são pessoas, isso já vem um outro valor civilizatório, que é o respeito ao saber do antigo, o respeito à ancestralidade também, que está ligado e linkado a isso. Quando você vai ali contar uma história que as pessoas não compreendem, né? É que o valor que tem de você poder jogar a criança dentro de uma história e ela vivenciar aquela história, na recreação ativa é um pouco diferente, porque além de ouvir, a criança constrói junto. Né? Toda vez que a criança escuta uma história que é contada com generosidade, eu acho que ela constrói junto, também, de alguma forma. Mas na recreação ativa ela constrói mesmo, junto, a partir do movimento, da ação dela, né? Sobre o ambiente que a história cria. Isso, os griots, que são super respeitados, né? Porque têm um papel fundamental na transmissão oral da cultura, né? Numa sociedade que se acha, que as pessoas dizem primitiva, um cara como esse, engravatado, diria primitivo, eles têm a consciência de respeitar esse saber, que é um saber que vem carregado de afetividade. E por que esse saber acaba sendo digerido por uma criança, por um jovem, até por um adulto, de uma forma onde ele pode se apropriar daquilo e transformar aquilo em alguma coisa dele? Porque ele se apropriou afetivamente também daquele objeto de saber, seja o que for, seja um conceito matemático, seja um movimento ou qualquer outro tipo de conteúdo. Aquilo passa a fazer sentido, porque apesar do conteúdo existir na nossa sociedade, é dada à criança a possibilidade de fazer uma leitura única, criativa. E hoje a gente está vendo aí, o que está movendo a sociedade? Né? Qual é o profissional que está sendo buscado cada vez mais na sociedade? É o criativo. É o que é capaz de apresentar soluções. É o que, no meio de uma pandemia dessa, cria soluções. Traz ideias. É esse olhar diferente, né, mestre? E aí, quando o senhor fala também, quando o senhor falou aí das questões da inteligência, né, de como a gente saiu desse momento do saber, que é um saber que antigamente se via a inteligência como a inteligência lógico-matemática, e vem todas as ideias de Howard Gardner, e
levando esse conceito das múltiplas inteligências, que a gente já conversou muito sobre isso. A área de estudo que eu atuo é nas funções executivas, ou seja, o efeito da capoeira, do exercício físico como um todo, nas funções executivas, que são habilidades cognitivas específicas, que têm relação com as habilidades socioemocionais, que está dentro das múltiplas inteligências como um desses conceitos. As múltiplas inteligências é um olhar muito de expressão do conhecimento humano. Mas o que eu sou um cara esforçado, eu sou um camarada que dentro da capoeira sempre fui uma pessoa persistente no treinamento. Mas hoje eu vejo que a capoeira me deu um olhar, além de me ter desenvolvido, eu acho que de ter sido minha escola, minha forma de ver e de me ensinar e desenvolver até cognitivamente, não só fisicamente também, mas ela me dá essa possibilidade de ser criativo, de olhar de uma outra forma. Eu costumo dizer que eu não sei nem aonde que é a caixinha. As pessoas ficam falando para mim, mas por mim você tem um olhar fora da caixa aqui, você sempre traz uma coisa. Eu falei, cara, eu não sei onde é a caixa. Eu não sei onde ela fica, entendeu? A gente não sabe onde ela fica. Agora, uma coisa interessante que eu queria trazer, mestre, sobre esse negócio das múltiplas inteligências, focando especificamente nas habilidades socioemocionais. Você sabe que as melhores intervenções que melhoram, que mostraram nas habilidades socioemocionais, são intervenções baseadas em jogos, baseadas no jogo, na simulação de ações de jogo. Quer dizer, ou seja, tem uma questão da relação do jogo, da relação do que tem a ver com a relação do ar, tem a ver com aquela relação coletiva, né, de respeito àquela situação de regra, de convívio, de relacionamento, que isso a gente traz de uma outra forma, né, de um outro olhar. Fala um pouco sobre isso, mestre. O que você vê disso? Estou te ouvindo. Está me ouvindo, mestre? Então, eu estou pensando exatamente sobre duas coisas que são um pouquinho diferentes, mas uma antes do jogo, né, estruturado, com regras, existe um brincar primário, natural da criança, né, que é extremamente importante para a saúde dela, mental e física também, e cognitiva também, afetiva, enfim, que é a possibilidade do brincar que a criança experimenta, porque ela usa objetos internos dela, que são sentimentos e tudo mais, em profunda harmonia com os objetos externos, que são os conhecimentos que vão sendo passados para a criança. Por isso, quando você falou ali atrás, quer dizer, de repente, uma criança vai aprender a falar, vai aprender a ler com muito mais facilidade, quando ela se apropria do conhecimento de uma forma afetivizada, ou seja, quando aquilo faz sentido. O mestre Paulo Freire provou isso, né? Com muito brilhantismo e com muito amor, quando ele leva e cria um método, e o tempo todo a gente fala, muita gente numa determinada época falou do método, mas o método era o menos importante. A sacação e a percepção que foi muito, muito fantástica, que era de pegar. Não estou dizendo que o método não é importante não, tá, gente? Estou dizendo que tinha uma coisa maior, que foi chegar ao método, que é quando ele percebe que as palavras que seriam palavras-chave, que cientificamente, vamos dizer que os estudos acadêmicos provavam que eram palavras-chave para alfabetizar, não faziam sentido nenhum no contexto daquelas pessoas que ele estava alfabetizando, ou seja, não traziam nenhum sentido político, nenhum sentido afetivo, nenhum sentido prático. E ele vai pesquisar a partir do que as pessoas trazem para ele, ou enfim, quando você leva alguma coisa afetiva, que tem sentido, né? O princípio da recreação ativa é esse. Quer dizer, a criança me traz elementos
que eu organizo e transformo em músicas, em personagens, enfim, mas ela vai montando comigo aquela história. Então, aquela história faz um sentido para ela que é muito maior do que o começo, meio e fim. É um sentido afetivizado. Ela se coloca ali. Então, ela consegue, se a gente fosse falar de uma forma muito simples, ela consegue dramatizar a vida. E dramatizar a vida é uma coisa que a gente faz na capoeira. A gente usa a roda alguma vez para fazer o quê? Aquele teatro que a gente chama é dramatizar sensações. Eu te engano, mas ali eu posso. Exatamente. Ali eu posso. Eu posso brincar de viver ali na roda de capoeira. Eu posso dramatizar situações de vida, de sensações, de sentimentos dentro daquilo que é o que a criança faz no brincar dela. Ela usa essa dramatização para buscar a sua saúde, para entender o que ela não está entendendo, para digerir o que não parece muito palatável num primeiro momento, mas que ela transforma a partir do brincar. Isso é fantástico. Então, a base da recreação ativa é essa. Quer dizer, quando eu coloco a dramatização, que é o contar de história vivenciado, que vem com música, vem com movimento e faz aquela ambiência para a criança perceber as outras coisas, exatamente a busca disso. Mas onde é que eu vi isso? Na capoeira, gente. Está ali. Com certeza, mestre. E assim, na verdade, isso vem com certeza antes, essa é a primeira necessidade da criança, do brincar livre, antes de qualquer coisa, para se descobrir. E nessa dramatização, ela vai antes de tudo, descobrindo do que ela é capaz. Ela brinca de ser algo e acaba sendo. Ela brinca de ser algo e descobre que o movimento é esse, que ela levanta e ela descobre várias possibilidades e acaba entendendo do que é um pouco mais do que ela é capaz, e a cada dramatização ela descobre um novo eu, né? E isso vai extrapolando esses limites. Existe eu acho que essa capacidade que a capoeira tem de criar esses ambientes, obviamente que com a intenção pedagógica e quanto mais você conhece da capoeira pedagógica e livre brincar, eu acho que a intenção pedagógica em deixar brincar livremente é a intenção pedagógica, né? Eu vejo dessa forma, assim, eu posso ter um ambiente de deixar, eu tenho intenção pedagógica de dar liberdade agora. Ah, mas você está liberando, as pessoas estão aqui com os outros, todos estão correndo para lá e para cá, exatamente da minha aula. Eu estou deixando elas experimentarem, elas vão criar a partir daquele movimento e eu estou aqui observando. E aí eu vou aprender. Pois é, aí é que está. Isso aí que você falou é uma coisa super delicada, porque muitas e muitas e muitas vezes, exatamente por ter uma visão muito fechada da própria escola, ela não percebe que é muito diferente você virar de costas e deixar teu grupo lá fazer o que quer, de você permitir, de você propiciar, de você criar um ambiente, né, criar uma situação para que o grupo experimente livremente alguma coisa. A Jujuba, que é uma educadora que eu respeito e amo muito, muito querida, está colocando aqui que a imaginação potencializa a criatividade. Então, exatamente no momento em que você pode brincar, pode imaginar, pode fazer essa dramatização que passa pelo imaginário, você permite que a criatividade ecloda, que a criatividade nasça, que a criatividade faça sentido, né? Eu fico vendo, sem dúvida nenhuma, quer dizer, que o que a gente, é claro, colocando sempre isso, porque muitas e muitas vezes, quando a pessoa vai fazer uma coisa dessa que está fazendo, sem a devida compreensão, é que nem a roda. O cara vai lá e faz uma roda, mas na verdade ele fez um círculo. De roda não tem nada. Está todo mundo desconectado, ninguém tem conexão nenhuma de onde parte a energia, que é o ritmo para circular. A ancestralidade não está presente ali, se mandou, está longe, não quer nem passar perto daquilo ali. Aquilo de roda não tem nada. É um círculo. Círculo é uma figura geométrica. Quando você conota isso de alma,
anima, dar alma, aí exatamente. Você está chegando no que a gente pretende como roda. Então, a mesma coisa. Não é um bando de crianças ali brincando e você sem fazer nada, né? É você potencializando aquela brincadeira. É você sendo ali um elemento que às vezes se faz até neutro para que aquilo aconteça. Sim. Isso... Eu acho que isso tem muito a ver, eu costumo falar muito, eu estou vendo que tem alguns alunos aí meus de lutas da Uniswan, alguns alunos que fizeram aula, a disciplina de jogos, prática pedagógica, tem uma galera aí boa que já assistiu, deve ter ouvido eu falar, quem ouviu levanta a mão aí. Quando a gente fala sobre Paulo Freire e fazer esse ambiente de aprendizagem, trazer, né, o saber do educando para aquele ambiente, é o que eu chamo do primeiro, eu acredito na aprendizagem motora. A gente tem lá, quando a gente fala de movimento, né, de aprendizagem de movimento, a gente tem lá a fase cognitiva, que a associativa e autonômica. A pessoa vai, isso dentro da educação física, vê dessa forma essas teorias da aprendizagem, que são até bem elaboradas e que eu gosto dessas teorias, falam exatamente desse momento da cognição, que você aprende o movimento, a associação associativa, que você associa a função desse movimento automatizado, falando de uma forma mais fácil. Eu acredito que esse saber trazer o elemento do educando para o ambiente de aprendizagem é a experimentação que vem antes, para mim, disso. E essa experimentação é trazer o saber dele para ali, para aquele momento, dele tentar pintar, tentar esboçar o que ele vê de movimento, o que ele interpreta daquilo que se apresenta como conteúdo ou pode ser um elemento para a criança, pode ser um brinquedo, pode ser um ambiente que ela está aproveitando, ou pode ser para um mais adulto experimentar uma ginga, entender qual a interpretação dele desse ritmo que o mestre Tony Vargas está tocando. Eu acho que é isso. Aí você vai lá, antes dele expressar o que ele faz, você vai lá e bota a mão dele na frente, porque a direita está atrás. É que nem você botar uma dança e fazer assim, olha, dança como eu estou falando, mas nem percebe o som, né? Então antes, eu acho que vem o instinto da pessoa, e muitas vezes eu acho que faltam pedagogias que permitam o instinto aparecer, permitam que o instinto desse indivíduo esteja ali presente. Ou você vai, antes do cara mostrar, você vai dizer o que ele tem que achar. Pois é, mas aí é uma coisa interessante que quando a gente analisa historicamente o que aconteceu com a capoeira, né? Você teve, num determinado momento, a capoeira praticada por um grupo muito restrito de pessoas, né? Pequeno de pessoas, e um grupo que era fechado em determinada esfera cultural, né? Ficava ali. Quem praticava capoeira? Negros africanos. Um pouquinho da água, filho. Tem como? Obrigado. Negros africanos, negros brasileiros, né? Mestiços e não sei o quê, mas um grupo pequeno. Quando Mestre Lima cria a capoeira regional e começa a abrir, porque tem um método, ele começa a possibilitar outras pessoas que tinham uma corporeidade completamente diferente daquelas anteriores que eu falei, né, a fazer e tentar entender a capoeira, né. Só que o Mestre Lima faz isso de uma forma genial. A sequência disso se dá quase 30 anos depois, em termos de sistematização de um ensino. Obrigado. E incorre num erro com o tempo, que é colocar a técnica como se fosse o objetivo da história. Esse braço aqui, quer dizer, é porque, naturalmente, quer dizer, quando você pega um livro, você sabe bem disso, que você, além de um grande educador, é um cara que trabalha com um manancial muito grande, uma diferença, com diferentes approaches, pessoas que vêm de diferentes... Alô, tô aqui, sou eu, Maculelê.
Tá, quando você pega um menino do gueto, por exemplo, se você jogar alguma coisa ou fingir que vai dar um tapa nele, ou que vai encostar nele, a tendência dele é sair. Né? Está na corporeidade dessa criança, pelas coisas que ele é obrigado a viver no dia a dia. Coisas, inclusive, que ele não deveria viver. Mas está naquela corporeidade ali. Então, essa coisa de tirar aqui é meio que natural. Quando você encosta nele, ele não percebe. Então, se essa outra criança não percebe, se essa outra classe... Oi? Eu não estou te ouvindo. Vamos nós para a terceira leva aí, terceira fase da live. Terceira ou quarta, já nem me lembro mais, pessoal. Saiu, voltou, a gente sempre desce de rolê e sobe. Ninguém caiu aqui. Foi tudo rolê. Negativa, queda de 4 no máximo, tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos. Vamos lá? Chamar o mestre aí de novo. Quem puder dar um alô para ele. Eu não vou fazer isso aqui para não correr riscos maiores. Vamos lá. Cadê o mestre? Ó, tá o mestre Espiga, já tá aí. Quem mais? Ó, tá o Galo, Ana Carolina. Vamos lá. Muito obrigado. Flávio, psicólogo. Tá aí, ó. Betinho, Espelho, Galo, Mestre Espiga, meu amigo Agulha, todo mundo aí. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Já vou aproveitar aqui e pedir para alguém aí que tem um contato, os amigos, mandarem uma mensagem para o mestre para entrar novamente. Eu acho que a gente já vai fazer as considerações finais, porque já são 5h40. A gente vai para a próxima live dessa sequência já fazer provavelmente pelo nosso canal do YouTube, que infelizmente a gente não conseguiu organizar a tempo para essa live. Tá bom? A live de sexta-feira a gente já vai estar no canal do YouTube, a gente vai postar aqui o link, tá legal? Opa! Sou eu, Maculelê. Vamos ter que fazer pelo Zoom, cara. Né? Pelo Zoom. Agora, engraçado, eu tenho feito Zoom, né, por aqui com o Biriba de Goiânia e nunca deu isso. Não sei o que houve hoje, deve ser a internet mesmo. Então... Bom, desculpem aí todos. Desculpem mesmo. Porque na realidade, quer dizer, isso aqui é para ser um bate-bola da gente e a gente vê que eu acho que saiu. Eu acho que assim, se eu fosse pensar nas três coisas, eu acho que as três coisas estão precisando de ajuda. A capoeira, porque é preciso que o capoeirista mergulhe de novo na capoeira e tente entender o que a capoeira tem na origem, que já é educacional, que já é terapêutico, que já é transformador e está ali. Do outro lado, educação. É preciso que a gente questione que educação a gente quer. Essa que está aí parece que não está funcionando. Quando eu vejo um monte de jovens sem máscara, desafiando uma pandemia que está matando milhares de pessoas, né? Quando eu vejo o Rio de Janeiro, por exemplo, caindo de novo, né? No nível alto, subindo de mortes e de casos, né? Eu penso que essa educação não está legal. Ela está gerando uma coisa que não é muito legal, né? É preciso rever isso. Ela não está respeitando a coletividade, as pessoas não estão sensíveis, né? No início
Alguém pode me dar um toque? No início da pandemia, eu acho que a gente teve aquela romântica, né? Que, era o momento em pensar, sensibilizar, tentar melhorar. O que a gente está vendo é que não é assim. Quer dizer, quem já teve, fala, eu já tive, agora eu estou livre. Porque, primeiro, que não é uma verdade científica, que já teve que estar livre. Segundo, que, socialmente é um absurdo. Então, essa educação parece que está furada. Então, a gente precisa de uma outra educação. Aí as pessoas dizem assim, Paulo Freire está por fora. O que você acha de alguém que fala isso? Eu digo, olha, eu e o mestre Paulo Freire agradecemos, porque as pessoas que falam isso, se elas falassem que gostam de Paulo Freire, seria um absurdo. Paulo Freire ia ter que voltar para dizer, não gosto de mim, porque você é tudo contra o que eu lutei minha vida inteira. Então é muito normal que você não goste de Paulo Freire, porque você não tem nada mesmo a ver com isso. Você não quer uma educação transformadora, não quer uma educação afetiva, você não quer amor entre as pessoas, você não quer que as coisas sejam um pouco mais divididas, que essas diferenças sejam um pouco minimizadas. Você quer outra coisa. Claro que não vai gostar de Paulo Freire, né? Também não vai gostar de mim. Eu não quero que essas pessoas gostem de mim. Porque na hora que essa pessoa gostar de mim, eu vou falar, cara, que tem alguma coisa errada comigo, velho. Eu não quero que goste de mim. Né? Eu não quero, não. Eu quero que a gente possa pensar que a capoeira precisa, com urgência, voltar para poder seguir. E esse voltar para poder seguir significa criar uma pedagogia própria da capoeira que possa beber nas outras fontes, é claro, por exemplo, na fonte da ciência, de uma ciência tão bacana que está chegando aí, tão flexível, né, com um olhar tão bonito como a questão da neurociência, né, como essa questão de descobrir as possibilidades, integrar essas possibilidades, né, por um indivíduo que não é todo repartido. Eu também não sei onde é que é a caixinha. Não quero colocar nada em caixinha, nem quero que me coloque em caixinha nenhuma. Estão querendo, inclusive, colocar a capoeira em caixinha de novo, né, mestre? Mas não dá para pegar com a mão, né? Não dá para pegar com a mão. Os caras ficam falando umas coisas assim para mim incríveis, cara. Tem que fazer isso que é para a capoeira poder crescer. Eu digo, mas crescer para onde? A capoeira já cresceu, amigo. Você não viu, não, cara? Em 1830, que é logo ali, historicamente, a capoeira era proibida por lei. Ela está em mais de 150 países, nas universidades. Ela é tese de mestrado, doutorado em diversas disciplinas diferentes, ciências diferentes. Para onde que ela vai crescer, cara? Ah, não, então tem que organizar para ela poder ser uma profissão. E a gente está fazendo o quê aqui? A gente é profissional de capoeira, ela já é profissão há muito tempo. Não faz sentido. Não existe sentido nenhum. É mais querer a gente, né, se apropriar da gente, muitas vezes é botar essa ação. Agora eu queria falar um pouquinho sobre isso que você falou aí, também para um momento final, que eu sei que o senhor está com o horário. O senhor falou tá muito, hoje em dia a gente vê muitas pessoas utilizar esse termo, neuro. É importante o trabalho no laboratório de neurociência do exercício, vem já se constituindo há um tempo, no meu mestrado e agora no doutorado, e o que a gente investiga é o ou seja, o desempenho cognitivo de crianças a partir de intervenções de exercício, a relação dessas habilidades com comportamento, com funcionamento cognitivo. A gente não faz nenhum exame de neuroimagem, na minha linha de pesquisas fisiológicos que a gente está buscando o BDNF, que é um fator trófico que a gente pega através de uma amostra de saliva, mas a gente está muito interessado na questão comportamental. Mas o que é importante da gente ver da neurociência, que é muito legal, com essa perspectiva desse olhar da capoeira amplo, e que ouça muito bem, é que a neurociência é um olhar multidisciplinar. Ela é, por essência, uma ciência multidisciplinar. Ela não cabe um olhar puro. E é muito legal que a gente vê lá
A gente tem fisioterapeuta, tem médico, tem psicólogo no laboratório, tem ação física, tem pedagogo. Então as pessoas vêm de áreas diferentes. E isso é muito importante. E o que é mais legal ainda é que os últimos artigos, o que tem de mais recente na neurociência do exercício, que está muito ligado também à neurociência da educação, vem demonstrando que é importante ter um olhar mais qualitativo para as pesquisas quantitativas. Ou seja, não é importante só o quanto ele está melhorando naquela variável, naquela medida, mas é importante entender que tipo de intervenção é essa. Então as pessoas estão olhando como é que é o professor, como é que são esses indivíduos, qual é o ambiente, estão comparando como é que é o exercício físico ao ar livre, será que o ambiente da natureza tem importância? Será que a relação afetiva que as pessoas têm entre as pessoas tem importância? E aí vem que o que está sendo descoberto é que as características que estão sendo descobertas como que tem mais chances de potencializar a cognição infantil estão dentro da capoeira. Que é, por exemplo, criar senso de pertencimento para as pessoas, criar unidade, ter um líder empático, ter que no inglês se chama de role model, que é uma pessoa assim, que seja um líder que é o mestre. É o mestre. Capoeira é um mestre, é o professor de educação física de ser um mestre, que tem vários, que a gente vê que são mestres porque tem o olhar de educador, que tem olhar de humano, que a capoeira o problema não, o bom é que a capoeira nos sensibiliza a ter isso. E eu acho que ela é um instrumento de desenvolver esse olhar humano no educador. Ela serve para isso. Mas é aquele negócio, né, mestre? A gente pode ter uma ótima ferramenta na mão e fazer uma coisa feia também, né? A gente precisa ter um olhar para isso. É por isso que eu acho que é muito importante essa busca dessa valorização desse saber da capoeira, para que essa pessoa seja sensibilizada e se deixe sensibilizar para poder realmente ter esse olhar mais humano. Eu acho que quando você usa o sensibilizar, eu acho fantástico, porque o que acontece é que muitas e muitas vezes todos os saberes, inclusive aqueles que não deveriam de forma alguma ser usados como poder, são os saberes constituídos ou que se organizaram de uma forma tão orgânica como são os saberes populares, muitas vezes, de forma errada, vêm sendo usados como poder. Aquele saberzinho como poder, que o cara tem um pouquinho de saber, ele já usa aquilo como poder sobre o outro. Quando, na realidade, quer dizer, é por isso que eu volto lá ao coletivo, né? Quando você compreende que aquele saber é um somatório de muitas gerações, de muitos esforços, de muitos outros saberes, né? Você compreende que ele não te pertence, por isso ele não te promove como nenhum poderoso, não. Muito pelo contrário, ele te outorga uma responsabilidade muito grande de ser um guardião daquele saber, ser alguém, um alabô, alguém que vai ter que levar aquilo adiante, como um griot leva uma história carregada de saberes que vão dar sentido àquelas pessoas, porque estão diretamente ligadas à identidade delas. Então, se a gente usa a capoeira para destruir a identidade das pessoas, a gente está usando o quê? A gente está usando uma ferramenta do feitor, do senhor de engenho. E a capoeira não pode ser uma ferramenta do feitor, do senhor de engenho. Ela é uma ferramenta de libertação, né? Ela é uma ferramenta Paulo Freireana, né? Queiramos ou não queiramos, não tem como. Então, o que eu espero, né, é que a gente possa... Algumas pessoas pediram, inclusive, música e tudo. Desculpa, gente. Não era essa hoje a proposta, não vim preparado. Mas dá um pulinho lá no canal do YouTube, que vocês vão ver. Eu gravei as músicas todas clássicas, está tão legal. Vocês me ajudam também. Vai lá, toca o sininho, dá uma força fazendo a propaganda aqui. Vai lá no canal, que a gente está tendo muito trabalho de revitalizar esse canal.
né? Eu e a Cris. Toda segunda-feira a gente tem posto alguma coisa legal lá, um bate-papo, uma poesia, uma música, enfim. E tem toda a parte das clássicas, que são as músicas mais antigas. Que, na realidade, foi um trabalho que eu fiz com muito carinho, com muita emoção. Tá? Então, dizer a vocês isso, eu hoje, infelizmente, tenho hora, muitas vezes eu não tenho, vou ficando. Já fiz as lives aí de 2 horas, depois de 4 horas, mas hoje a ideia é essa. Meu amigo Kuruma é uma pessoa que eu curto, respeito e felizmente tenho acesso a ele. Então a gente pode, conversem com ele aí, se vocês quiserem, peçam, não estou te ouvindo. Alô, pessoal. Não sai não, pra gente dar um papo final aí. Poxa. Pois é, eu acabei esquecendo de falar umas coisas também. Desculpa, mestre, que realmente a gente tem que refazer isso de alguma forma. Eu queria, assim, dizer algumas coisas. Primeiro, agradecer o senhor aí demais por esse momento. Eu acho que o pessoal curtiu bastante. Eu vou querer que o pessoal mande... pode mandar aí direct, pode mandar, a gente vai postar aí também essa live depois no YouTube. Vamos tentar dar uma editada, porque teve uns momentos que ficaram cortados, e vamos colocar no canal do YouTube. E a gente vai estar fazendo mais 2 lives essa semana, agora na sexta, com a psicóloga Ana Carolina, e vamos também estar aqui presente comigo, está aqui assistindo. Vamos ver se ela vai dar um alô aqui. E a gente também vai ter com o professor Paulo de Tarso, um grande também educador, uma pessoa... Todas essas 2 pessoas com esse olhar, com esse olhar atencioso e humano, que está dentro da educação, está dentro da pesquisa, e são pessoas muito legais. E, assim, a gente vai deixar aqui, eu e o mestre Tony, a gente está com alguns projetos aí, né, mestre? Que a gente vai colocar aí nos stories para vocês falarem com a gente, mandarem as respostas. A gente vai mandar algumas perguntas para vocês e aí a gente vai colocar. Espero que vocês respondam e vamos manter esse bate-papo aqui. A gente vai fazer uma série de perguntas para vocês sobre essas lives, sobre essa live que a gente fez. E, por favor, compartilhe aí com o pessoal. Tá? A gente vai manter esse canal aqui. O mestre Tony tem um canal maravilhoso no YouTube, que estão as músicas dele. Mestre, qual é o endereço do canal no YouTube, mestre? Mestre Tony Vargas Oficial. Mestre Tony Vargas Oficial. Então, assim, se você quer estar com acesso, se cadastra lá e assiste, porque é um material maravilhoso. O pessoal quer ver sempre o mestre cantar, né? Tem lá. Agora, eu queria te fazer uma pergunta só, que eu não posso deixar, porque tem um pessoal lá de Petrolina e de Juazeiro, cara, que está o tempo todo me pedindo: mestre, cadê o CD do mestre Tony Vargas de Recreação Ativa, que a gente está doido? A gente quer, o pessoal que trabalha com educação infantil, que vê os trabalhos que a gente faz, fala: cadê? Pois nem eu sei, tem que refazer isso. Onde é que está isso? Está contigo? Tá por aqui, tá aqui, tá ali, mestre. É só eu mandar rodar. Vamos fazer. Queria dizer também, o pessoal que curte aí as músicas, não tem oficial. A Cris está botando aqui que não tem oficial. É Mestre Tony. Como é que é, Cris? Sim, a Cris, então, diz como é que é. Diz como é que é, Cris. Diz aí, por favor. Sem oficial. É Mestre Tony Vá. Sem oficial. O canal. A gente vai fazer um show da família, tá? Dos Vargas, e vamos cantar algumas músicas que vocês vão gostar, com uma pegada diferente, com a viola e tudo, em breve, tá? Em breve a gente vai divulgar aí, eu acho que vocês vão gostar. Vai ser muito legal, estamos preparando uma coisa bem bonita aí, composições minhas, dos meninos, dos filhos, e com a viola, com o berimbau e tudo mais. Kuruma, um super, hiper, max prazer estar contigo. Falar de educação, pensar em educação, a gente é amigo, é parceiro, volta e meia a gente está se falando. Não tem negócio de pandemia que é suficiente para parar um capoeirista,
né? E a gente está vivo aqui, graças a Deus. Eu espero que todos tenham muita saúde e que a gente continue junto aí. Toda segunda-feira lá no canal está saindo alguma coisa. Dá um pulo lá, dá uma olhada, fala com a gente. Mas eu e Kuruma, a gente tem alguns projetos aí para frente, tá? Tá esquisito aí. Aí, voltou. Agora tá sem som. Tá sem som. Obrigado a todos. Valeu. Muito obrigado. Axé e Luz, tá sem som. Um abraço.